Não sei se você está entendendo, mas Deus não te trouxe aqui hoje apenas para que você ouça uma palavra, mas que você tenha uma experiência. Fala para a pessoa que está pertinho de você, fala: o Senhor te trouxe aqui para te dar uma experiência hoje. Amém? Você está conectado? Hoje é o último domingo que nós estamos falando sobre avivamento. Nós aprendemos uma coisa, que arrependimento vem antes de derramamento. Nós aprendemos que quando um avivamento chega, ele traz um impacto numa cidade. E hoje nós vamos falar muito sobre o derramamento do Espírito Santo. Por isso eu digo para você, eu quero que você hoje aqui, se você tem que criar uma expectativa hoje, quero te pedir encarecidamente, sabe, se desliga das coisas, se desliga mesmo, e crie uma expectativa no seu coração assim: eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo hoje. Eu quero ter essa experiência, eu quero poder senti-lo, ser cheio, ser transformado, porque o Espírito Santo, ele é de verdade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E você vai entender hoje aqui, que quando existe um coração sedento, quando existe um coração pulsante, querendo viver algo, ele jamais resiste a um pedido como esse. Então, se tiver pessoas aqui nessa noite com o coração assim sedento, querendo viver algo com ele, eu tenho certeza que virá uma unção nova sobre a tua vida, um poder novo, uma presença gloriosa. Você está nessa expectativa para isso ou não? Eu quero ler um texto em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. O tema de hoje é: quando você chama, ele vem. Quando você chama, ele vem. Joel 2, 12 e 13 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração, não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha só, o povo estava vivendo uma época de destruição, de afastamento de Deus, onde Deus permitiu, por causa da dureza de coração do povo, que eles vivessem um período de seca e um período de prova muito grande. Não que o Senhor ama ver os seus filhos em apuros, mas tem um texto que é muito forte, diz assim: o Senhor corrige quem Ele ama. E o que é corrigir? Corrigir é quando você chama atenção, e às vezes você tem que deixar que alguns apuros aconteçam para que a pessoa acorde para a realidade. Eu poderia dizer para você e fazer uma pesquisa, mas eu já sei da resposta. 95% dos que estão aqui porque a dor te trouxe. Você entende isso? E o Senhor diz assim: voltem-se para mim, com jejum, com lamento, pranto. E Ele diz: rasgue o seu coração, não as vossas vestes. No Antigo Testamento, quando alguém iria jejuar,
ele se cobria de pano de saco, que aquilo significava humilhação e arrependimento. Então, quando essa pessoa ia jejuar, o que ela fazia? Rasgava as vestes, em sinal do quê? Arrependimento, em sinal de humilhação, de lamento, de pranto. E o Senhor fala assim: eu quero que você rasgue o coração, não as vestes. As vestes significa externo, aparência, e coração significa o que ninguém vê, só o Senhor vê. Eu quero dar um exemplo muito claro. Eu vivenciei algo dentro da minha família. Eu tinha, acho que 19 anos, um ex-padrasto meu. Eu me recordo que minha mãe morava junto com ele, e eles viviam quebrando pau. Se você já teve uma experiência assim na sua família, você vai entender o que eu quero te dizer. Um xingava o outro, um brigava com o outro, um batia no outro. Até que eles se separaram. Passado um tempo, minha mãe comigo na igreja, ele queria voltar com ela. Aí ele começou a ir para a igreja. No primeiro batismo que teve, ele se batizou. E minha mãe olhou e falou assim: olha, filho, ele até se batizou, eu vou voltar com ele. Eu falei: quem sou eu para falar alguma coisa? Ela voltou. Passado alguns meses, eu me recordo até hoje, eu estava dentro de casa. Nós fomos fazer um ensaio com louvor extra dentro da minha casa. De repente, bate num portão. Rafael. Eu saio para fora, é um menino que eu via ele de vez em quando na igreja. Ele, desesperado, afoito, ele disse assim: eu vi a sua mãe estava na praça da Coab 1, e o seu padrasto está batendo nela. Eu pensei de novo isso. Ele rasgou as vestes, não o coração. E muitas vezes isso acontece com a gente. Quando a gente quer algo de Deus, a gente rasga só as vestes, a gente não rasga o coração. Quando a gente quer que Deus faça alguma coisa pela gente, a gente rasga as vestes, a aparência, mas não o coração. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente muda a aparência, a gente muda a linguagem, a gente muda a postura, mas a gente não converte o coração. Porque quando o coração é convertido, coisas diferentes acontecem. Porque você vai ser diferente quando ninguém vê. Porque quem pode olhar o seu coração, a não ser Deus? Quem pode conhecer o seu coração, a não ser o Senhor? Quem pode conhecer o coração de um homem, a não ser o Senhor? E às vezes nós fazemos coisas de aparência. Quantos homens às vezes acompanham a mulher na igreja só para ela não perturbar a vida, mas ele não rasgou o coração, só está as vestes. Quantas mulheres às vezes estão junto com o marido, mas ela não rasgou o coração, ela só rasgou as vestes. Mas chegou o tempo que o Senhor faz uma convocação para a sua igreja. Chegou o tempo de você rasgar o seu coração, não apenas as suas vestes, não apenas a sua aparência. A sua aparência não pode ser apenas de quem está andando em bênção, mas do que as suas vestes, o seu coração precisa ser tocado. E quando o seu coração é tocado, por exemplo, quando ninguém vê, quando ninguém está olhando, você luta para viver a verdade. Não porque alguém está te vigiando. E às vezes quando somos vigiados, quando um homem é vigiado, quando ele está do lado da mulher, ele anda, nem olha para o lado, ele olha para frente. Mas quando ele está longe da mulher, o pescoço se alonga. A veste foi rasgada, mas não o coração. Quando ninguém te vê, ninguém está olhando, tá boa. Mas quando estão te olhando, você consegue manter a aparência. A veste
está rasgado, mas o coração ainda não. Sabe por quê? Você não entendeu ainda. E Deus não está preocupado com o que você aparenta. Deus está preocupado com a sua essência, aquilo que ninguém vê. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Você entende que, porque muita coisa Deus não move? Porque você mudou as vestes, não o coração. Só que na hora que você entender que o coração precisa ser mudado, algumas coisas começam a acontecer. E qual delas? Deus começa a preparar um período novo, um tempo novo. Nós podemos ver nesse mesmo texto, só abrindo um parênteses aqui, não vou explorar muito isso, mas eu acho importante citar. Talvez você olhe e fale assim: pastor, como que eu mudo o meu coração? Como que o meu coração é transformado? Como que o meu coração é mudado? Como que eu consigo rasgar o meu coração? Por isso que a primeira coisa que Deus fala, e depois ele repete, no versículo 15 diz assim: toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia sagrada. O jejum pavimenta o caminho para um avivamento. Repita isso comigo: o jejum pavimenta um caminho para o avivamento. Nós no dia 27 de agosto, aniversário de Matão, nós tivemos uma noite profética. Foi um mover muito especial aqui. Quem esteve aqui lembra disso. Uma presença, muito forte. E nós já estávamos de jejum fazia 30 dias. E nesse período o Senhor me falou muito claro: Rafael, eu quero de você que você estenda esse jejum até o final do ano. E dia 27 completa agora 90 dias. Que eu 2 dias da semana separo 12 horas, outros dias 18 horas, e comecei um dia da semana 24 horas, para que isso fosse aumentando, ao ponto de eu conseguir jejuar um período bem maior, só na água. E essa semana eu consegui completar as 48 horas, então de quinta para sábado, quase morri, mas consegui. Mas é tão interessante que, por exemplo, quando hoje eu faço 24 horas, eu já não sinto. Então eu estendi para as 48. E a mesma reação que o meu corpo tinha quando eu jejuava 12 horas lá no início, eu tive hoje, no sábado, quando eu jejuei 48 horas. Mas tem 2 coisas que Deus tratou comigo nesse jejum. Primeira coisa, por um avivamento em Matão. Porque na história, todos os avivamentos nascem de um tempo de arrependimento. Então, se eu quero ver em Matão um avivamento acontecendo, era necessário um preço a ser pago. Eu entendi isso. E outra coisa é uma mensagem que Deus, eu creio que está gerando no meu coração, que eu vou ministrar uma série no futuro, mas eu preciso que eu se torne a mensagem para pregar para vocês. Então essa eu deixo para depois. Mas eu entendo uma coisa: João Batista, quando ele estava pregando, ele pregava sobre arrependimento. Ele ensinava os seus discípulos a jejuar e se alimentar, uma alimentação totalmente diferente. E ele foi conhecido como o pregador do arrependimento, que batizava nas águas, preparando o caminho para Jesus, aquele que viria batizar com fogo. Tem alguém vivo? Pode dar um glória a Deus aí. Então nós entendemos uma coisa: o jejum, ele pavimenta o caminho de um arrependimento. Pastor, eu preciso rasgar o meu coração. Eu aconselho você, separe períodos de jejum. Separe períodos que matam a sua carne. Você vai perceber o quanto você vai ter controle da sua mente, das suas vontades. A sua carne vai gritar para você fazer algo, mas você vai ter controle de falar não. Isso te ajuda a rasgar o seu coração.
a ter domínio sobre as tuas vontades e as suas carnes. Pastor, eu sou muito inconstante, eu não consigo ficar firme, eu não consigo receber o Espírito Santo, eu não consigo derramar sobre a minha vida. Sabe o que eu te oriento? Tire um período prolongado de jejum, mate a sua carne, não tenha dó dela. Isso vai te tornar um novo homem, porque o jejum não muda a Deus, o jejum nos muda. Por isso o Senhor, em períodos de arrependimento, Ele convoca o povo: levantem um jejum. Vamos lá. Joel 2, 23, 25 diz assim: ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Então, preste atenção. Quando o Senhor diz ao povo: voltem-se para mim, arrependam-se, lamente, chore e levante jejum. Um tempo depois, quando você vai lendo o texto, você vê que lá na frente o Senhor diz assim: ó Sião, vocês estão vivendo um período de seca, então prepare-se, pois um período de chuva está vindo. E tudo que vocês plantaram, vocês vão começar a colher. O devorador não vai poder mais consumir aquilo que você estava plantando. Chegou um tempo de restituição, e ali o Senhor começa a dizer ao povo que uma chuva viria como antes acontecia. E é tão interessante isso, que quando nós estudamos sobre as chuvas, na tradução NVI diz a chuva de outono e a chuva de primavera. Mas em outras traduções diz a chuva temporã e a chuva seródia. O que é a chuva temporã? Ou a chuva de primavera, a chuva de outono? É uma chuva que vem antes, é a primeira chuva. Preste atenção nisso, porque isso é muito espiritual. É uma chuva que vem. E essa primeira chuva, ela prepara o terreno para que a semente caia. Ela prepara o solo para que, quando a semente cair, ela possa germinar, ela possa frutificar. Depois vem um tempo de seca, para que chegue a chuva da primavera, que é a chuva da colheita. Ninguém poderia colher antes da última chuva. E o Senhor diz: eu vou mandar chuva de novo como eu mandei antes. E o tempo de restituição chegará sobre a vida de vocês. Olha que coisa interessante. No versículo 26, o Senhor diz assim: vocês comerão até se saciarem, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. No versículo 28, olha que forte isso. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. A Bíblia diz que o Senhor promete chuva física e depois chuva espiritual. Qual o propósito disso? Os dois têm o mesmo propósito: uma grande colheita, um tempo novo, um tempo de frutificação. Então, nós podemos ver esse texto de Joel se cumprindo em Atos, no capítulo 2, quando em Pentecostes o Espírito Santo ele é derramado. Pedro, alguém que o Senhor Jesus um dia vira e fala assim: Satanás, saia dele. Alguém turrão, alguém que teve pouca fé, alguém que teve vontade de desistir, alguém que era muito impetuoso, cortou a orelha do soldado. Mas em Atos 2 ali nasce um novo Pedro. A palavra do Senhor diz que
o Espírito Santo é derramado. Aqueles 120 homens que aguardavam juntos, orando pela descida do Espírito Santo, aquele dia de Pentecostes, como um vento, o Espírito Santo sopra naquele lugar, e todos eles são cheios, e eles começam a falar novas línguas. Como era um lugar onde passava muito estrangeiro, de repente aquelas pessoas olhavam e diziam assim: o que está acontecendo? Eles estão embriagados, eles estão bêbados, o que está acontecendo com esses homens galileus? Nós estamos vendo eles glorificar a Deus na nossa própria língua. E todos ficaram maravilhados com aquilo que acontecia. E logo após esse movimento, Pedro se levanta e começa a pregar com intrepidez e ousadia a palavra de Deus, e no mesmo dia 5.000 almas aceitam Jesus e se batizam e mudam de vida. Nós aprendemos algo, que a descida e a derramada do Espírito Santo transforma num homem mentiroso num homem da verdade. Nós podemos ver aquele que não tinha controle sobre as suas emoções, aquele que não tinha controle sobre os seus desejos, um homem que passa a ser manso e ter domínio próprio. Nós podemos ver que quando o Espírito Santo ele vem, ele transforma a vida de uma pessoa de uma hora para outra. As pessoas perdem o sabor e o gosto pelas coisas deste mundo, e nasce dentro dela um desejo ardente pela vontade de Deus. Ontem nós fomos em Monte Alto, acabou o culto um pouco tarde, nós fomos comer um lanche. O Jonathan estava comigo no carro, e nós passamos em frente de um rolezinho que estava tendo lá em Monte Alto. E uma galerinha fumando, outro fumando narguilé, outro tomando uns goró, outro com um copão, e outro com a mente meio virada, só doidura na noite. E nós olhamos para aquilo e começamos a conversar dentro do carro. Que vida vazia, que rolê sem graça. Quantas vezes nós chegávamos em casa, depois de dar muita risada na rua, e sentíamos um vazio. Mas hoje não, hoje não. Eu não preciso de um copão, eu não preciso de um rolê, eu não preciso cada hora estar com uma, eu não preciso dos afagos desse mundo, porque hoje eu estou completo, porque eu bebi da água que jamais me dá sede novamente. Isso acontece com aquele que bebe do Espírito Santo. Talvez você está aqui me ouvindo e falando assim: pastora, eu quero dessa água, eu quero dessa experiência, eu quero viver isso. Porque quando um homem ele tem uma experiência com o Espírito Santo, a sua vida é mudada completamente. Eu me recordo de quando eu, numa vigília, eu fui, porque me disseram assim: quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, a vida dela é mudada. E eu fui para aquela vigília com essa sede, com essa vontade. E eu lembro que ali o pastor começou a orar, e busca a Deus, e eu buscando, oh, glória, aleluia, não sabia nem orar direito, mas eu tinha uma fome e uma sede para viver essa nova vida, e eu, glória, aleluia, daqui a pouco eu sinto a presença do Espírito Santo me tomando, e ali uma presença, algo muito forte invade o meu coração. Eu lembro que quando acaba tudo, depois de muito tempo, eu vou embora para minha casa parecendo que eu estou andando nas nuvens. Eu nunca pisei na lua, mas eu estava me sentindo um astronauta, pisando alto. E eu fiquei aquela noite assim: uau, que foi isso? Nenhuma menina que eu peguei até hoje, nenhum baseado que eu fumei até hoje, nada do que eu fiz me deu um prazer como esse. O que é isso que eu estou vivendo? Aquilo mudou a minha vida. O que falta para a gente é essa sede de querer viver essa experiência. Sabe o que o Senhor quer para você hoje? Não é só que você saia daqui com uma palavra mais do que isso, uma experiência. Você fala: o que é isso? Meu Deus, que toque é esse? Que presença é essa que está me invadindo, que está me envolvendo, que está me transformando?
Nós sabemos quando essa chuva ela chega, como o pastor Mateus Soares cita num podcast, eu fiz questão de anotar. A chuva dura pouco tempo, porque se ela durar muito tempo, ninguém suporta. Mas quando ela vem, ela produz resultados a longo prazo. E não existe avivamento sem um derramamento. Talvez você olhe e fale assim: pastor, eu estou ouvindo o que o pastor está falando e meu coração está queimando aqui. O que eu faço para receber isso? O que eu faço para essa experiência? Eu quero ler 2 textos com vocês. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Me ajuda que você precisa gravar essa parte. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem. Então eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Pastor Luciano Subirá, ele dá um exemplo que eu nunca mais esqueci desse texto. Quem já brincou com uma criança aqui alguma vez? De esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde com uma criança? Como que a gente brinca de esconde-esconde com uma criança? Você pega um lençol e se cobre. Por que você se cobre num lençol, brincando de esconde-esconde com uma criança? Para você ser encontrado. Você já se escondeu atrás de uma cortina, com o pé de fora? Sabe para quê? Para você ser. E o Senhor diz assim: e eu serei achado de vós, quer dizer, eu vou deixar vocês me encontrar. Eu estou escondido ao ponto de ser revelado a vocês quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Você está entendendo? Quando você busca de todo o coração, o Senhor, Ele se permite a revelar a você. Então o Senhor não está escondido ao ponto de não se revelar para a tua vida. Ele é como nós quando queremos ser encontrado. Eu acredito muito nisso, que o Senhor quer ser encontrado, mas Ele precisa ser procurado de todo o coração. Lucas capítulo 11, versículo 9 e 13 diz assim: por isso digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Digo a vocês que embora ele não se levante para dar o pão, agora é o 10. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será. O 11. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Esse texto, às vezes a gente interpreta ele de uma outra forma. Olha, busca a Deus, pede que Ele vai te dar a sua bênção. É lógico que Deus pode fazer isso, mas esse texto, sabe o que ele se refere? Ao Espírito Santo. Ele diz assim: se você buscar,
Se você bater, se você insistir, o Senhor vai te dar. Algumas pessoas já tentaram buscar o Espírito Santo, às vezes não receberam e desistiram. Eu lembro da pastora, no começo da conversão dela, ela fiel, não perdia um culto, tinha um movimento sobre o Espírito Santo, ela ia buscar e não recebia. O pai dela chega meio desavisado do nada. Aí um dia lá, ele é cheio do Espírito Santo, ela entra em parafuso, ela fala assim: eu estou aqui buscando e nada. Meu pai chega mó aleatório. Aí daqui a pouco, passa uns dias, chega minha sobrinha, do nada, um mês de igreja, lá cheia do Espírito Santo, e ela nada. Mas ela nunca desistiu. E hoje ela é conhecida como a pregadora do fogo, do manto. Sabe por quê? Quando você insiste, quando você persiste, quando você fala: Senhor, eu preciso da tua presença, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua glória. Senhor, manifesta a tua glória. Quando você abre o teu coração, vem, Senhor, nesse lugar, vem, Senhor, algo começa a acontecer. Eu quero que você fique de pé. Para parecer que está acabando. Sexta-feira, eu estava nesse processo do jejum, e eu acordei com a cabeça assim, ó, cheio de coisas. E eu falei: nossa, tem tanta coisa para resolver, tanta coisa. Mas eu tomei uma decisão na sexta-feira. Catei meu celular, coloquei no modo avião. Falei assim: eu não quero atender ninguém, eu não vou responder ninguém. E fui buscar a Deus. Eu fiquei uma hora. E eu não conseguia me concentrar. A minha mente acelerada, pensando em tanta coisa, eu não conseguia me desligar. Aí eu lembrei de um louvor novo nos Estados Unidos, que está tocando muito, chama Slow Me Down, que fala sobre desacelerar. A gente não pode seguir sem a presença. E ali eu comecei a me quebrantar muito, comecei a chorar muito. Eu sozinho em casa, daqui a pouco eu fui pro teclado e eu comecei a cantar umas canções ao Senhor. De repente eu comecei a falar: Senhor, vem Senhor, vem. E Ele veio. Uma presença tão forte que o meu corpo tremia. Eu sozinho no quarto, meu corpo tremia. Uma presença forte. E eu, como se eu visse, sabe, esse culto de domingo assim, e pessoas sedentas dizendo: vem, e Ele manifestando. Sabe o que eu fiz naquele momento? Eu me levantei, falei: eu vou pegar o celular, porque eu vou gravar algo. Levantei, fui pegar o celular e voltei. No que eu voltei, a presença foi embora. E aí eu comecei a tocar de novo, e me veio uma canção nos lábios. Mas Deus falou assim, na hora, me lembrou da mensagem do domingo passado, da mosca caindo no vaso de perfume, que a nossa tolice afasta a presença dele.
Ali eu fiquei mal, falei, Senhor, me perdoa por ter espantado a tua presença. E logo eu comecei a cantar uma canção. Sabe o que foi o impulso do meu coração de novo? Vou pegar o celular. Aí eu já falei, não vou pegar o celular. Só que aquela canção que eu comecei a cantar, na hora eu não entendi. Eu achei que era algo que Deus estava dando uma canção nova, algo que podia surgir. Só que eu entendi que era Deus falando comigo e me confrontando. E dizendo assim: o tanto que a gente é disperso, o tanto que a gente se importa, às vezes com coisas banais que nos tiram da presença. E Ele começou a me confrontar e me lembrar. Ele falou assim: Rafael, sabe, eu tenho saudade de você. Quando você não me buscava, às vezes porque você tinha um culto para dirigir. Mas eu tenho saudade quando você entrava no seu quarto, quando você não tinha nada e você me buscava. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Eu tenho saudade de pessoas de quando não tinham nada e me buscavam porque me queriam. E eu comecei a chorar muito na presença de Deus e fiquei horas ali. E 2 lições eu aprendi: que quando você chama, Ele vem. E aprendi que a nossa tolice afasta a presença dEle. Você sabe por que às vezes a gente não recebe o Espírito Santo? Porque a gente cronometra horas. Às vezes a gente está preocupado com o que a gente vai comer daqui a pouco, com o horário que a gente tem para ir embora. A gente fica afoito pelas coisas. E às vezes a gente não prova de um derramar, um fluir, porque a gente está preocupado com as coisas externas demais. Essas 2 lições me marcaram muito o meu coração.